Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito especialmente para vocês. Sabe quando a gente sente que tem alguma coisa travando, limitando e que a gente não consegue identificar o que que é? A gente vai descobrir agora com o tarô e com os oráculos, tá? Então, a mensagem de hoje é: tarô, o que está me limitando? Lembrando, é uma mensagem atemporal, ela serve para o teu momento. Quando essa mensagem te encontrar, ela está valendo. Mas estou gravando agora em outubro de 2025, então finalzinho de ano vai batendo aquele desespero, né? De que eu lancei tantos objetivos e não consegui a maior parte deles. Vocês também estão nessa? A gente vai descobrir o que falta para a gente fechar o ano com vitória total, tá certo? Vou trazer duas opções. Então, a primeira opção é a sodalita e a segunda, eu olhei e falei assim, gente, será que eu falei certo? Sim, essa é a sodalita. Esta aqui, opção número 1, cornalina, tá? Então, uma pedra azul e uma pedra cor de laranja. Vocês podem se conectar pela cor, pelo nome, podem escolher o que está me travando no aspecto profissional, no aspecto emocional, fica a critério de vocês, né? É só não mudem as opções. Escolheu, tá escolhido, tá certo? Vou trabalhar com o tarô Encantos de Lavanda, Anjos do Romance, para quem trouxe aqui para a mesa alguma questão de relacionamento. Os anjos respondem, e Oráculo dos Arcanjos, que faz tempo que eu não trago, né? Hoje eles estão presentes e vão dar o ar da graça aqui, certo? Então, vamos lá para descobrir o que está nos limitando, para que a gente chegue lá em dezembro, dia 31, todos felizes, brindando a vitória total desse ano tão importante que é 2025. Vamos lá, neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias, cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Nem falei, né? O tarô, já deixei separadinho, arcanos maiores e menores. Tá? Dois arcanos menores agora, tá? Vamos tirar aqui. Os Anjos do Romance. Nossa, caindo um monte de carta aqui. Anjos do Romance, vou pedir duas, tá? Oráculo, os anjos respondem. Por fim, Oráculo dos Arcanjos, esse também, duas cartas para cada opção, tá?
Vamos lá? Antes, porém, eu quero conversar com vocês um assunto. Quando eu estava embaralhando, eu ouvi no meu ouvidinho aqui, veja a carta do corte, tá? A carta do corte é aquela que fica assim, embaixo, né, do tarô. Quando a gente põe assim, a carta do corte é essa aqui. É uma mensagem que está no oculto, ela quer sair, mas ela ainda tá ali, no momento de espera. Veio o 4 de paus. O 4 de paus é uma carta que fala de uma estrutura, fala de um possível casamento. Para relacionamento é uma carta que tem uma elevação de patamar. Então, se você está namorando, você vai receber um pedido de casamento. Se você já está noiva, vai casar, tá? Para quem já tem uma família, pode falar aí de uma família um pouco mais estruturada, né? de solidificação, de estruturação das situações, das áreas da vida. Para trabalho também é uma carta muito positiva. O 4 de paus é aquilo que te fortalece, que te estrutura, tá? Mas, sobretudo para casamento, sobretudo para relacionamento, é uma carta que fala de casamento, tá? Vamos lá. Lembrando, minha concepção de casamento, tá, gente? Eu respeito todas, mas eu vou falar da minha. Casamento é quando você escolhe uma pessoa para você. Independente de papel, tá? Mas essa é só a minha concepção. Vamos começar? Vou separar aqui a opção número 2 e a gente começa com a sodalita. Uau! Julgamento, rainha de ouros, 4 de espadas. Vamos lá. O julgamento fala de questões do passado que voltam, né? Para que sejam vistas novamente. É uma carta muito propícia para esse finalzinho de ano, né? Porque é onde a gente está fazendo aquele período de balanço, correndo atrás do lucro, trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? Porque a gente ainda quer concretizar todos os nossos planos, os nossos objetivos, quer fazer aquela viagem de final de ano maravilhosa e precisa acertar tudo direitinho, fechar todas as contas, só que sempre tem algo que precisa ser visto e é exatamente o que precisa ser feito agora, tá? Para além de todas essas questões cotidianas aí, tem algo que ainda precisa ser visto com mais profundidade, com um olhar mais atento, para que seja resolvido definitivamente, tá? A carta do julgamento é uma grande oportunidade de resolução de velhas questões de uma maneira definitiva. Se não der para ser de maneira definitiva, para que seja sim o start, para que seja o pontapé inicial para uma resolução definitiva. Mas assim, questões do passado que estão voltando aí para vocês, para que sejam revistas. Posso estar falando de relacionamentos, posso estar falando de dificuldades dificuldades familiares, de relacionamento com familiares, posso estar falando de questões ligadas ao trabalho, também problemas de trabalho, né? E aí vocês podem estar perguntando, mas a carta do julgamento só remete a coisas ruins? Nem sempre, né? Vamos lá, se a gente estiver falando de relacionamento, ela pode estar falando de uma reconciliação. E a gente só se reconcilia se a gente acha que vale a pena uma segunda oportunidade, enfim. Mas quando eu estou falando de coisas que voltam para que a gente olhe para elas de uma maneira mais profunda, é porque é algo que não foi muito bacana, né? Que já foi resolvido, solucionado, está acomodado no nosso coração, não precisa ser revisto, tá? Então, atenção para essas coisas que ainda deixaram um rastro, pequenas mágoas, pequenos desentendimentos, tá? Isso tudo precisa ser revisto até esse final de ano. E essa energia pode estar travando o teu avanço, a tua concretização aí desses sonhos até o final do ano, tá? A Rainha de Ouros é uma carta que vem me falar de você muito empoderado, muito empoderada, com uma possibilidade de materialização muito forte, uma segurança muito grande, tá? E aí, claro,
como a gente ainda está falando de questões, né? O que precisa meio que ser visto, ser olhado até o final do ano, o que precisa ser, né, para que a gente consiga a vitória até o final. Se sai a rainha de ouro, pode ser que você ainda não perceba que você tem essas características aqui, que isso está ali implícito em você. Então precisa desabrochar essa energia de força, de abundância, de capacidade de materialização, de você entender que sim, precisa ser, você precisa colocar a mão na massa, mas você tem capacidade de materializar o que você quer, o que você almeja, tá? Todos os seus objetivos. E por quê? Porque aqui é uma energia de rainha. Aqui não é um pajem, aqui não é um cavaleiro, aqui você já é aquela força madura. Ou seja, é um potencial de muita realização. A rainha de ouros, ela é sólida, ela dá passos firmes, porque ela sabe exatamente o que ela quer. As rainhas, de um modo geral, elas têm essa postura, rainhas e reis, de uma solidez, de uma segurança muito grande. Mas a rainha de ouro, ela tem o poder de materialização, tá? Então, ouso dizer também que se você olhar para essas questões do passado que voltam, você tem a possibilidade de virar o jogo da tua vida financeira, tá? Até o final do ano. Claro, essa mensagem é para todos? Não. Inclusive, é importante destacar que essa mensagem aqui é uma mensagem geral para muitas energias. Pega só aquilo que está no teu coração. Mas se sai a rainha de ouros, trabalha essa energia dentro de você, de força, de coragem, de destemor, né? E de entender que você tem um potencial de concretizar coisas grandiosas, tá? E aqui concretizar em termos materiais mesmo, tá? Também fala, o 4 de espadas, ele fala da necessidade de curar alguma coisa, tá? E aí quando a gente junta de você reservar um tempinho para você, de você entender seus processos, de você entender o que te feriu, o que te magoou, mas aqui é um olhar para o que te feriu, para o que te magoou, mas com a intenção de cura, tá? E aí quando a gente junta julgamento, que falam de questões do passado, que retornam, né, para que sejam vistas, e saem 4 de espadas, olhou, curou, olhou, resolveu, olhou, acomoda no coração. Não dá mais tempo, e não dá mesmo, a gente já está em outubro, gente, né, para não olhar para essas questões. É necessário olhar, identificar e curar. Olhou, identificou, curou, materializou coisas muito positivas, tá? Então, observem que, às vezes, a gente voltam algumas questões para a nossa vida e a gente fala, gente, isso de novo isso está acontecendo comigo? Que bom, né? Porque é a oportunidade de curar efetivamente. Se a coisa voltou, é porque não estava resolvida. Se não está resolvido, a hora é agora, se cura para materializar, tá? Anjos do romance, é a hora, ele fala de um isolamento aqui, ó. Vocês percebam que o casal tá dando as costas pra galera e tá saindo de fininho. É hora de desconectar do mundo. Então, assim, você tá num relacionamento, tá passando por algumas questões que estão voltando para serem vistas, cura essas questões e, né, fica um tempinho aí com o teu par, com o teu parceiro, com a tua parceira, tá? Os anjos do romance pedem isso, é hora de você se desconectar do mundo. Um momentinho só a dois, né? Não faz mal pra ninguém, é bom pra caramba. Vamos combinar. Os anjos respondem, trazem a mensagem maravilhosa que você não precisa se preocupar. E aí quem tá falando não sou eu, né? São os anjos, então não esquenta a cabeça, tá? Não precisa se preocupar. E aí vem a energia aqui do arcanjo Raziel. Valorize seu poder. Gente, isso daqui é pura rainha de ouros. Ó, vamos lá. Valorize seu poder. Use seu poder dado por Deus
em intenção de manifestar bênçãos em suas vidas. Olha, se não é a Rainha de Ouros, de materializar bênçãos na sua vida. Arcanjo Raniel, essa carta aqui eu brinco que é a carta da Malu, por conta desse vestido que é a cor preferida dela. Arcanjo Raniel, paixão. Confie e siga a sua paixão renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Ou seja, né? Um olho no peixe, o outro no gato, mas segue apaixonada, né? Segue aí renovando essa paixão pelo teu amor, né? Pela tua vida afetiva, mas também pela tua vida profissional. Para quem escolheu a Sodalita, a mensagem é esta. E agora a gente vai com a energia da cornalina. Vamos lá. O que eu sinto aqui, né? O que eu tenho que fazer para conquistar a vitória total até o final do ano, né? O que está me travando aí? O que te trava nesse momento é alguma escolha que você precisa fazer e não está fazendo. Energia dos enamorados, tá? E aquela escolha, gente, não é uma escolha qualquer, não, né? É uma escolha que tem um potencial de mudar a tua vida, tá? É um momento, eu ouso dizer que vocês estão aqui, ó, no momento decisivo. É aquela escolha que tem um potencial tão grande de transformação que nada vai ser... É aquela escolha que é um divisor de águas. Só que vocês estão protelando. E aí, ó, tá com a vidinha travada. E é isso que tá travando ainda. Então, faça uma análise, né? De fato, o que eu preciso escolher? Posso estar falando de um relacionamento, posso estar falando de trabalho, posso estar falando de um curso que deve ser feito, posso estar falando com alguém, me vem a questão de decidir sobre um trabalho em outra cidade, tá? Mas é uma escolha que ela tem que ser feita com o coração, tá? Também me vem de falar isso. Aquela coisa assim, tipo, onde é que está meu propósito? O que eu posso fazer para cumprir minha missão de vida? A gente sempre tem alguma coisa para fazer em algum lugar. Todo mundo, né? Isso não são assim os seres mais iluminados, não. Todo mundo é iluminado, todo mundo é especial, porque todo mundo é único. Então a gente sempre tem algo para resolver em qualquer lugar. Então assim, onde é que está a tua missão nesse momento? Escolhe com o teu coração. Mas aqui, enquanto você não tomar essa decisão, a vidinha vai ficar travada, tá? Mas, e aí, Cris? Decidi o que eu faço agora, né? Porque também tem hora que a gente decide, mas para onde eu vou? Olha, o 3 de paus fala de você planejar antes de pensar, sair fazendo. Essa área aqui da tua vida que você trouxe para a mesa, ela precisa de um planejamento. Então, você já escolheu, ok, beleza. Depois que você escolheu, você vai planejar como você pode dar cabo dessa escolha, tá? Então, vamos de exemplos. Escolhi que vou ficar aqui em São Paulo, nesse trabalho. Lembra que eu falei de um trabalho? Não quero mudar de cidade, para mim meu coração diz que eu tenho que ficar aqui em São Paulo. Então tá. Ficando em São Paulo, fico no mesmo lugar, fico no mesmo bairro, né? O que eu posso mudar? Né? Planeja dentro dessa tua escolha o melhor cenário, como agir para destravar realmente, né? Vamos lá, escolher outra cidade, como é que você vai executar essa mudança? Mesmo para relacionamento, decidiu que vai ficar com a pessoa, né? Decidir que nesse momento a melhor coisa é reconstruir
o relacionamento em que eu estou. Como é que você vai fazer isso? Ah, não, decidi que eu vou me separar, é a melhor situação. Como é que efetivamente você vai fazer essa situação? Vai cada um para um lado? Vai separar a casa? Vai separar, né, as crianças? Aquela coisa toda? Aqui necessita de um planejamento, não é sair agindo de maneira desembestada, tá? Escolhe, mas planeja de maneira compatível com a tua escolha. E quando você escolhe, aí tem uma energia de algo vindo para o teu caminho, algo que fala de uma materialização, tá? Algo que tem um potencial de se tornar sólido, firme, vindo para o teu caminho. Posso estar falando de soluções que virão, que te trarão possibilidade de materialização. Quando eu falo de materialização, é de algo que vem para você, de algo que é palpável, de algo que você consegue mensurar. Então, um trabalho, escolhi, tá, vem algo aí para você, aí vem aquela coisa assim, como que eu posso falar? Aquele início vem um insight que você muda todo o teu cenário, sabe? E que meio que resolve toda a solução. E aí você encontra a casa certa, no bairro certo, né? Sabe quando tudo vai se encaixando e tudo vai tomando forma? Esse cavaleiro de ouros é a possibilidade de algo que vem para o teu caminho e que vai se formando, o cenário vai se formando, você começa a enxergar as situações, tá? Acho que assim fica um pouco mais claro. E esse cavalo, tudo nessa carta é lindo, né? Mas vejam a imponência desse cavalo, que maravilhoso, né? Esse tarô é demais, né? Para quem trouxe energia de relacionamento aqui para mesa, a notícia não é muito boa não, gente. Amor não correspondido, não há química suficiente para que esse relacionamento dure. Então, para você que trouxe um problema de relacionamento aqui para a mesa e tem que fazer uma escolha, né? Olha bem com o teu coração, porque não tem química. Então, assim, a gente já está em outubro, resolve isso, planeja como você vai sair, como, né? Porque depois que você resolve tudo aqui, resolveu, planejou, vem algo aqui. Esse cavaleiro de ouros, ele pode estar falando também de um relacionamento que vai trazer solidez. Claro, né? Importante destacar, cavaleiro de ouros é a carta, dos 4 cavaleiros é o mais demorado. Mas por que ele demora bastante? Porque ele não dá passo em falso. Quando ele toma uma decisão e quando ele decide caminhar, é porque ele sabe exatamente o que ele quer, onde ele quer chegar, o objetivo, e ele dá passos firmes nessa direção. Então, demora. Aqui é aquela carta. Deus não demora, Deus capricha, tá? Então, pensa nisso. Então, já que já está aí outubro, o relacionamento está capenga, está mais para lá do que para cá, termina, se for o caso, né? Se for o caso, analisa bem a situação, porque essa situação não tem química, mas abre espaço para que algo sólido venha para a tua vida, tá? Os anjos respondem, fala que a meditação traz resposta. Então, falei bastante lição aqui, né? Se você não consegue enxergar qual é a melhor situação, Cris, eu sei que eu tenho uma escolha a fazer, não me sinto apta, firme, seguro para fazer essa escolha. Eu tenho medo de fazer a escolha errada. A meditação traz a resposta. Porque quando a gente medita, a gente olha para dentro, né? E olhando para dentro, a gente sempre encontra o melhor caminho. Porque a gente vai agir com o nosso coração. Então, lembra disso. A meditação traz resposta. Temos a energia do arcanjo Zadkiel, que fala, ensinando e aprendendo. Mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Em seguida, ensine essas ideias aos outros. Posso estar falando aqui com quem está pensando em fazer algum curso, está aí naquele momento,
Faço a matrícula ou não faço? Ou então, o que é que eu vou fazer para o ano seguinte, tá? Lembra que tem uma escolha. Mas pensa, aprende e ensina. Aprende e ensina em todas as áreas da vida. Mas é óbvio, né? Não tem como dissociar. Posso estar falando com alguém aqui que está aí pensando que vai fazer alguma coisa para o ano que vem, enfim, no sentido de estudo, tá? Arcanjo Uriel está falando que você teve uma brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade? Sim. Eu vou ler novamente. Brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade? Sim. Então, se você está fazendo uma escolha, precisa fazer uma escolha, está com medo? Lembra que a meditação vai te dar amparo para isso, mas que você está sendo guiada assim. Então, vai, toma coragem, decida-se e faça esse restinho de ano o mais transformador da tua vida. Tá certo? É tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Prometo que volto. Um beijo enorme. Tchau, tchau.